Se você acha que Ozempic e Mounjaro são apenas para emagrecer, você pode estar vendo apenas parte da história e não o todo. Importante entender o contexto do que virou essa questão das canetas emagrecedoras. Primeiro vamos entender a evolução do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença que ocorre principalmente em adultos, está muito ligado à obesidade, sobrepeso, sedentarismo. Está relacionado a um cluster de fatores de risco cardiovasculares e para a saúde. E até pouco tempo atrás, basicamente, os tratamentos que nós tínhamos disponíveis para o diabetes tipo 2, além da metformina, claro, um medicamento muito importante, os outros praticamente são medicamentos que melhoram a glicose, porém estimulam o ganho de peso, como medicamentos como o Daunil, a gliclazida, o Amaril, o Diamicron ou as insulinas. Até que surgiu uma nova classe terapêutica que está relacionada a um hormônio central para o controle da glicose, que são os agonistas do receptor do hormônio GLP-1. E esses medicamentos foram muito impactantes porque eles passaram a propiciar, no contexto de tratamento do diabetes tipo 2, uma possibilidade de melhor controle glicêmico, não apenas sem ganho de peso, mas com perda de peso. E a evolução desses tratamentos e dos estudos nesse sentido mostrou que essas medicações têm um impacto muito favorável também do ponto de vista da saúde cardiovascular e renal, ou seja, protegem em relação a riscos para o coração e para o rim, que, como nós sabemos, são órgãos-alvos do diabetes, especialmente quando mal controlado. Um dos objetivos importantes e fundamentais do controle da glicose do diabetes é prevenir complicações como a doença renal crônica, a hemodiálise, o infarto agudo de miocárdio ou o AVC. Muito bem, o surgimento dessas medicações então abriu um novo horizonte, uma possibilidade para o tratamento do diabetes tipo 2, que além de propiciar melhora metabólica, propiciaria também controle glicêmico e perda de peso. Dado ao impacto desses resultados, esses medicamentos passaram a ser testados então para tratar a obesidade, um problema importantíssimo para a saúde pública em todo o mundo. Agora cabe um parêntese. Nos últimos 40 anos, a prevalência de obesidade aumentou em todos os países da OCDE. Em todos os países desenvolvidos do mundo, houve aumento da prevalência de obesidade. Em países como os Estados Unidos, a obesidade infantil, se comparado dados da década de 80 com os anos atuais, o aumento chega a ser de 5 vezes maior. 5 vezes mais crianças com obesidade do que haviam há 40 anos atrás. Portanto, a obesidade virou um problema importantíssimo para a saúde pública de todo o mundo. E ela é uma alteração determinante também para o aumento da prevalência do diabetes e de outras doenças relacionadas, como hipertensão, doenças renais, ácido úrico hipertensivo, doença hipertensiva, a hiperuricemia, o aumento do ácido úrico, a gordura hepática no fígado, a doença hepática metabólica gordurosa, entre outros problemas. E os resultados dos estudos mostraram exatamente aquilo que se estava percebendo, que eles eram também muito eficazes para o controle do peso e para o tratamento da obesidade. Veja, então não se trata de uma ferramenta, de um truque, uma muleta para se conseguir o peso desejado, para o chamado desejo social de ser magro ou desejo social de emagrecer. Vai muito além disso. Inclusive por isso, a Organização Mundial da Saúde, em setembro de 2025, incluiu esses medicamentos na lista de medicamentos essenciais à saúde. E ela explica, porque são medicamentos essenciais, especialmente para pessoas com diabetes tipo 2, obesidade e doenças cardiovasculares e renais, dado que essas medicações são muito eficazes em promover perda de peso, controlar a glicose e diminuir o risco de eventos cardiovasculares e renais. Portanto, são eficazes para o tratamento da obesidade e de uma maneira inédita. São medicamentos seguros para o uso no longo prazo e combater assim e prevenir
as complicações relacionadas ao diabetes e à obesidade. Essas medicações, assim, têm um papel muito importante, tanto no controle glicêmico como no controle de outras alterações. E diversos estudos vêm se acumulando ao longo dos últimos anos, mostrando não apenas diminuição de risco de eventos como infarto do miocárdio ou mortalidade cardiovascular, como também melhora da qualidade de vida em pessoas com insuficiência cardíaca e obesidade, diminuição de progressão da doença renal em pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica. O tratamento com essas medicações preveniu a evolução para a diálise ou para o transplante. E isso é muito relevante, dado do estudo FLOW, com a semaglutida em pacientes com diabetes tipo 2. Por outro lado, em pacientes com pré-diabetes e obesidade, o tratamento com a tirzepatida, que é o Mounjaro, no segmento ao longo de 5 anos, diminuiu em 97% o risco da pessoa evoluir para o diagnóstico de diabetes. Por quê? Por causa da perda de peso sustentada, de 21% do peso que se manteve ao longo desses anos. Portanto, é muito mais do que um número da balança. Estamos falando de saúde, de gestão de riscos, de vida com mais saúde e melhor condição de enfrentamento dos desafios, de um reencontro da pessoa com a sua autoestima, com a sua saúde e com a sua condição de viver. Portanto, um erro comum é querer o medicamento pela fama dele. Não é a fama efetivamente, ela até nesse ponto atrapalha, porque de alguma maneira ela estigmatiza o uso do medicamento como que fazendo pouco das pessoas com obesidade que eventualmente precisam da medicação para controlar o peso e diminuir os seus riscos, como por outro lado, pelo seu uso banalizado na internet, gera com que às vezes pessoas que precisam do medicamento, porque por exemplo têm diabetes, obesidade e alto risco cardiovascular ou renal, e às vezes têm resistência ao uso do medicamento, pelo que se diz por aí, pelo medo de efeitos colaterais ou pelo uso banalizado que de alguma maneira desvaloriza o impacto real deste tratamento. Claro que nem todo paciente precisa do medicamento. E nem sempre a resposta será igual. Quando a gente fala do resultado do tratamento com determinado medicamento em relação à perda de peso ou também ao controle glicêmico, os estudos mostram uma média. Aquilo que naquele grande número de pacientes estudados foi o dado observado em relação a esses indicadores. Mas o resultado individual só é possível ser observado com aquela pessoa. E isso inclui as suas crenças, o seu modo de viver, a sua cultura, sua história de vida e também a sua genética e sua biologia e como ela vai responder àquele tratamento único para aquela pessoa. Não há como fazer uma coisa generalizada. E tudo, absolutamente tudo em saúde e em medicina tem riscos. E sempre temos que contrabalancear o risco de uma terapêutica ou de uma intervenção e o potencial benefício. Aí sim, nós vamos ter muito mais chances de colher ótimos resultados com menos e mínimos riscos para a saúde. O foco principal é entender que o medicamento é uma ferramenta para o autocuidado, para a construção de uma rotina do dia a dia com mais saúde, que a pessoa se identifique com um hábito, com uma rotina, com um tratamento em que a glicose fique mais adequada, o peso seja mais adequado e ela consiga, assim, praticar exercícios, buscar uma alimentação mais saudável e enfrentar melhor a vida. Saúde é isso. Saúde é enfrentar os seus desafios, se adaptar ao que a vida te oferece e perseguir os seus sonhos. Os medicamentos, eles são uma ferramenta para melhorarmos esses riscos e enfrentarmos melhor a nossa busca pelos sonhos de vida, que esses sim são indispensáveis. Portanto, gente, o remédio, o medicamento é uma ferramenta. O que realmente faz a diferença é a maneira como é enfrentado esse dilema e como ele é estruturado como um longo problema, um longo projeto. Uma doença crônica é como um projeto de longo prazo. Precisamos de SMART goals, metas que sejam alcançáveis, mensuráveis, de curto prazo e que a gente possa reavaliar continuamente, no sentido de, passo a passo, construir uma condição de vida melhor e mais saudável.
A introdução desses medicamentos no arsenal terapêutico foi, sem dúvida nenhuma, de enorme impacto para a vida dessas pessoas. Porém, os estudos mostram que o resultado depende do tratamento crônico, que a adesão ao tratamento é que determina um bom resultado. E todas as condições próprias do indivíduo têm que ser consideradas. A sua cultura, seus gostos pessoais, a presença de complicações ou de riscos relacionados específicos, condições que podem representar, por exemplo, riscos ou contraindicações para o uso de um ou de outro medicamento. As ferramentas mudaram a condição de tratarmos a obesidade e o diabetes tipo 2. Mas o que não muda é o princípio básico, de que o que previne riscos futuros e o que garante saúde é construir uma rotina saudável em que fazemos exercícios físicos, não fumamos, cuidamos da alimentação, dormimos bem, se identificamos com o projeto de vida, com aquilo que a gente faz no dia a dia, que é fundamental, porque para perseguir sonhos é preciso ter sonhos, e para ter sonhos você tem que se identificar com o seu caminho. E isso é que se trata numa doença crônica. O tratamento de uma doença crônica ou de uma condição crônica é se ajustar para o viver. O cuidado com a condição crônica é semelhante ao cuidado com a vida, com o próprio viver. Se a condição é crônica, o compromisso e o cuidado também tem que ser. Pessoal, se você está preocupado com a saúde, quer informação de qualidade, com ciência e humanismo, se gostou desse conteúdo, por favor, dá um like, segue o nosso canal, se inscreva aqui no canal e acompanhe aqui as nossas novidades. Um abraço.